Muito bom dia a todos. Eu acho que não há como explicar o que é que aconteceu com o caso Portugal 2020 PO Norte. Quando nós olhamos aos maiores beneficiários do PO Norte, Portugal 2020, região Norte, portanto, dinheiro que veio para a região para mudar a região, uma região de coesão, o primeiro beneficiário foi o Instituto de Emprego e Formação Profissional. 400 projetos, 1,9 mil milhões de euros. O segundo, Direção-Geral do Ensino Superior. Financiamento total, 743 milhões para 45 projetos. Terceiro, Infraestruturas de Portugal, 597 milhões para 21 projetos. O que está a dizer é que o dinheiro vai todo para o Estado. O que eu estou a dizer é que se nós continuarmos assim e principalmente tivermos, como tivemos no anterior quadro comunitário de apoio, o compete a ser gerido em Lisboa, por muito que seja, porque não conhecem de facto a nossa região, na parte dos privados, aquilo que acontece é que o dinheiro inevitavelmente vai ser usado para resolver, não para mudar o país, como a doutora Elisa Ferreira tantas vezes tem a dizer, porque é isso que nós esperamos, mas apenas para tapar os buracos das nossas ineficiências e nós não conseguimos mudar. Esses fundos de coesão em Portugal têm contribuído exatamente para a descoesão, ou pelo menos não têm contribuído para a coesão. Agora, uma má notícia é que Lisboa e Val do Tejo, neste momento, já estão abaixo da média europeia. Portanto, ainda por cima, nem sequer estamos a conseguir modernizar. Não quer isto dizer que o Portugal 2030 seja assim. Eu espero que seja diferente. Mas vê sinais de que possa vir a ser diferente? Olha, no PRR não vi, objetivamente. Eu escrevi sobre a questão do PRR por antecipação. Parece-me que há uma desproporção, claramente, entre aquilo que vai ser para ajudar o Estado, que todos nós queremos, e aquilo que vai ser verdadeiramente envolvido naquilo que é a economia real do país, que é a mola do desenvolvimento. Porque há uma coisa que que nós nos esquecemos. A não ser nos Estados socialistas, que já não existem, o Estado não cria riqueza. O Estado redistribui a riqueza e cumpre um serviço. Se nós, nesta matéria, quando temos esta brutalidade de fundos que subitamente chega e não somos capazes de perceber que era preciso dedicar aqui uma parte maior às alterações que precisamos na economia, que aqui tão bem foram descritas pela Comissária Europeia, se nós não percebermos que a transição digital é uma oportunidade para Portugal exatamente através da sua economia, que a transição climática também ela cria oportunidades por causa das alterações das cadeias de valor e dos fluxos internacionais. Se não aproveitarmos esta oportunidade, com certeza que no fim vamos ter os buracos tapados. Agora, apenas tapamos buracos. Este é apenas... Não quer dizer que não seja possível, não quer dizer que seja tudo mal. Não, não está tudo mal. Mas alguém duvida que nós precisamos de mudar rapidamente aquilo que é a nossa participação na construção das cadeias de valor europeias. A Europa não pode deixar de se reconstruir industrialmente, nomeadamente nesta matéria. Nós temos aqui um papel e uma oportunidade. E eu gostava de ver que estes fundos fossem exatamente lançados para essa oportunidade. Infelizmente, não vejo. Já há mais de 20 anos que nós temos todos os anos cerca de 3.500 milhões de euros por ano de fundos europeus. Só que agora, este governo vai ter, até ao final do seu mandato, até ao fim da legislatura, não 3.500 milhões, que é o habitual, mas 9.000 milhões de euros por ano para gerir até 2027. Eu lembro-me de ter ouvido o Dr. Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, há 7 anos atrás, ou há 8 anos atrás, em Bruxelas, quando aprovou Portugal 2020, disse é uma pipa de massa. Bom, eram apenas 3.500 milhões, agora são 9.000 milhões por ano. Agora é uma bazuca. Isto é que é uma bazuca verdadeiramente. Esta bazuca, particularmente a bazuca, o PRR, tem um pecado original, ou se quiser, um defeito de fabrico. E vai ser difícil de resolver porque é um defeito de fabrico original. Qual é? E o defeito de fabrico é que está demasiado pensado para o Estado e pouco pensado para as empresas. Está muito pensado para as contas certas do orçamento e pouco pensado para o crescimento económico. Que quer dizer, crescimento económico quer dizer salários, riqueza, rendimento, pensões. Ou seja, não existe a tal visão estratégica para o futuro do país e para o futuro da economia portuguesa? Há uma visão. Houve ali há uma opção que é clara do Governo, que foi a de vamos ter contas certas. Eu não sou contra as contas certas. Acho é que não deviam ser feitas à custa do dinheiro que vem para enriquecer o país. Era suposto que este dinheiro viesse para resolver... Qual é o maior problema hoje dos portugueses, de Portugal?
É as infraestruturas? Não é, manifestamente. É o acesso aos bens sociais, culturais, etc.? Não é. O problema dos portugueses, o maior problema dos portugueses hoje é a falta de dinheiro no bolso. Ponto. Este é o maior dos problemas. Isto como é que se consegue resolver o problema do rendimento, o problema dos salários? É com o crescimento económico. E, portanto, o que eu esperava é que esta bazuca viesse, sobretudo, dirigida para facilitar o crescimento da economia. E eu acompanho também, relativamente ao Portugal 2020, que uma parte dos fundos, nomeadamente o Fundo Social Europeu, de facto estavam alocados neste caso, às diferentes regiões e às diversas entidades, e, portanto, isso é um caminho que está a ser feito, nomeadamente no Portugal 2030, para que, e é esse o grande objetivo, que haja cada vez uma capacidade maior de decisão ao nível da região, até com esta evolução, não está aqui hoje o Dr. António Cunha, mas com esta evolução de, ao nível das CCDRs, serem eleitos, neste caso, pelos autarcas, ainda não uma eleição como desejamos, mas eleitos pelos autarcas e, como tal, tendo outra legitimidade também e responsabilidade relativamente à utilização destes mesmos fundos. Estou fora relativamente às críticas que aqui foram apresentadas pelos dois, que sejam verdadeiramente transformadores. Esse aqui é aquilo que é importante e daí, eu referi há pouco, foi aprovada a Estratégia Portugal 2030, em outubro de 2020, evidentemente que é passível, como tudo, de discussão, mas isso não significa que não há uma estratégia, antes pelo contrário. Já falarei das empresas, mas do ponto de vista da administração, mais dirigido, nomeadamente ao nível da digitalização, para a administração pública central, no caso do Portugal 2030, aí muito mais dirigido para as autarquias. E, portanto, nós não podemos analisar estes instrumentos de forma isolada. Mas esta questão também nomeadamente de não haver ou não estarem dirigidos para as empresas, para mim, é claramente uma falácia. Basta pensar que, se nós considerarmos aquilo que está alocado, tanto no PRR, somando ao PT 2030, é 90% superior ao que está no período de programação anterior. Os apoios existem, acho que não é a questão como está colocada. Estes programas não são criados para a administração pública central, não são criados para a administração pública local, para as empresas ou para as famílias em particular. Eles têm que ser criados de forma equilibrada, de forma transversal, e as empresas tanto precisam dos apoios diretos, seja ao nível da capitalização, como é tão importante, como ontem mesmo que foi aprovada em Conselho de Ministros uma medida no sentido no fundo, alterar procedimentos ao nível do licenciamento ambiental, mas outros, estou só a dar um exemplo, não no sentido de facilitar ou ser facilitador relativamente à exigência, mas sim retirando, diria, de alguma forma, areia na engrenagem que não traz qualquer acréscimo. As minhas dúvidas residem apenas no Portugal 2030. Aí ainda há matéria para ser visto e para ser olhado. E é preciso fazer opções, porque por muito que seja o dinheiro, ele não chega para tudo. E relativamente ao Portugal 2030, tenho esperança que este apelo seja ouvido. E principalmente que a decisão seja tomada, e ao ouvir o Sr. Secretário de Estado, fico contente que ele seja tomado a nível local. Não foi assim no passado. Eu acho que esse foi um dos grandes erros do Compete. Quando nós depois vemos a execução e vemos as candidaturas, percebemos que o facto de ter estado centralizado não funcionou bem. Portanto, se esta competência vai ser a nível das comissões de coordenação, isso é uma excelente notícia. Já quanto ao PRR, a minha opinião, eu não tenho nenhuma dúvida, porque sobre o PRR há uma coisa, nós já não podemos ter dúvidas. O que está feito, cumpre-nos agora tentar garantir a execução. E, de facto, também como a senhora doutora Elisa Ferreira referiu, é difícil neste momento criar condições para cumprir os prazos. É difícil, por razões que têm a ver com a estrutura da decisão em Portugal, desde a excessiva litigância, a demora dos processos judiciais, as providências cautelares, o Tribunal de Contas, etc., 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 o Código da Contratação Pública, que tem problemas em Portugal, como todos sabemos. Depois temos também a questão do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem um papel fundamental. A última coisa que eu quero é discutir a importância do Tribunal de Contas. Ele é muito importante, mas o Tribunal de Contas, muitas vezes, demora muito tempo também ele, e muitas vezes há procedimentos concursais
que pura e simplesmente não se conseguem compreender porque é que eles ficam parados. E, como digo, e depois temos a litigância nos tribunais. Essa, então, é uma coisa que ninguém controla. Antigamente, o Estado manteve para si e para as empresas públicas o instrumento que nós tínhamos, só que o retirou aos municípios. Não foi este governo, foi o governo anterior, mas fez isso. E, portanto, nós antigamente o que é que acontecia? Vamos imaginar, alguém metia uma providência cautelar relativamente a uma adjudicação decidida por um júri da Câmara, porque são júris que decidem. Metia uma providência cautelar dizendo que se sentia prejudicado com aquilo. A Câmara podia pedir ao Tribunal uma resolução fundamentada dizendo assim, bom, é do interesse público que a adjudicação seja feita. Se essa entidade amanhã se provar em Tribunal que tinha razão, tem direito a ser indemnizado e ressarcido. Agora, nós já não temos esse instrumento, a não ser em casos muito especiais.